Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Weekend. Hoje uma live super especial aí com convidados especiais, nossos queridos alunos aí da turma de certificação em medicina endocannabinoide da Weekend. E vamos falar de um tema absolutamente frequente, recorrente e importante para todos nós, colegas médicos, que é a abordagem dos pacientes com dor crônica e como a gente pode oferecer alternativas, melhores resultados para os nossos pacientes. Já estou convidando aqui a doutora Nathalie Santiago. Oi, Nath, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço É um demais prazer aí sua estar aqui. atenção, sua disponibilidade, ter aceitado o convite aí da Weekend. Vai ser uma alegria muito grande a gente poder compartilhar um tema tão importante aqui para os nossos colegas, nosso público. Deixa eu convidar aqui também, Nath, o doutor Marcos Honorato, que vai participar com a gente, e o doutor Fernando também está entrando aqui. A gente vai falar de dor crônica. Opa! Doutor Fernando, boa noite. Boa noite, Patrícia, tudo bom? Tudo bom. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, pela tua disponibilidade. Vai ser muito bom aqui a gente conversar um tema tão frequente, né, Fernando? Nosso dia a dia aí atendendo os pacientes com dor crônica. Com certeza, eu que agradeço o convite. Massa. Daqui a pouquinho aí o Dr. Marcos Honorato deve estar entrando. Nath, por favor, se apresenta aí para o nosso público, conta um pouquinho da tua trajetória profissional, como que você foi para essa seara aí da dor crônica e por que que essa ferramenta terapêutica aí despertou o teu interesse. Eu sou neurocirurgiã, especialista em neurocirurgia funcional, né, que tem um foco no tratamento de distúrbios de movimento e dor crônica. Então, sempre buscando alternativas de tratamento para dores refratárias, casos de difícil tratamento. E conheço a doutora Patrícia já há vários anos. E o trabalho foi numa aula durante um curso de dor, justamente com a doutora Patrícia, que foi um despertar, né, maior para o uso do canabidiol, para o estudo. Então, eu fiquei bastante motivada no estudo, principalmente naqueles casos que a gente fica já com uma refratariedade a procedimentos cirúrgicos, a múltiplas medicações. E quanto mais eu fui aprofundando no estudo da cannabis, a gente vê assim, o fundamento, principalmente a parte sistema nervoso, tanto o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, os receptores e a interação com os neurotransmissores, ela é assim, gigante. Então, são múltiplas possibilidades. E aí, ao longo do estudo, o curso da Weekend também, que foi maravilhoso para o aprendizado. E na prática, quando eu comecei a ver esses resultados, que de fato são muito satisfatórios, são resultados positivos, eu fiquei mais motivada a continuar, né, a seguir no estudo e no uso do canabidiol para o tratamento da dor. Não apenas da dor, né, também no distúrbio de movimento, nas outras aplicações. Massa. Foi bem parecido com o que aconteceu comigo também, né, Nath? A gente tem uma formação profissional bem semelhante, né? Sim. Eu também fiz neurocirurgia e quando a gente começa a atender na prática e os pacientes, a gente observa que muitos dos recursos que a gente aprende na academia, né, na residência, não trazem tantos resultados assim quanto a gente gostaria. Os pacientes com dor crônica e com transtornos neurológicos diversos, né? E a gente que sente aí essa vontade grande, essa responsabilidade de trazer sempre melhores resultados para os pacientes, a gente vai buscando, né, novas alternativas. E assim surgiu para mim também a cannabis e os procedimentos também minimamente invasivos em dor, né? E a gente percebe que existem outros caminhos que a gente pode ajudar, né, esses pacientes. Muito. E assim, cada vez com mais respaldo científico, né? Cada vez estudos mais controlados. Então, está ficando um subsídio maior. É muito importante, né, Nath, a gente passar essa segurança para os outros colegas, principalmente, assim, colegas aí da nossa especialidade, que geralmente são muito conservadores, né,
e tendem a colocar a cannabis um patamar de um uso de uma droga recreativa e não entende a possibilidade de explorar essa planta de fato como medicamento e que tem muita ciência para explicar como e por que os elementos químicos dessa planta funcionam, né? E quanto mais assim a gente aprofunda no nosso sistema endocannabinoide, né, realmente comprova o porquê, inclusive de efeitos colaterais, explica muito bem, né, todos esses efeitos. Exato, tem muita ciência para explicar tudo o que acontece, né? Não tem nada de empirismo e é muito importante aí que os colegas que estão nos assistindo fiquem bem tranquilos que o que a gente faz é tudo baseado em muita evidência científica. Fernando, por favor, se apresenta para a gente e conta um pouquinho aí da tua história, como que você enxergou esse caminho da cannabis medicinal como uma possibilidade nova aí na tua prática profissional. Boa noite, pessoal que chegou aí agora. Então, eu formei há um ano, formei no ano passado, atuei durante um ano aí na linha de frente contra o Covid, né? E atualmente estou na questão básica na rural. E aí eu conheci o curso da Weekend pela doutora Isabel, na mesma cidade. E aí me interessei muito pelo curso, aí comecei a estudar e conhecer esse potencial que a cannabis tem, com potencial terapêutico de tratar diversas patologias. E eu, como pretendo atuar na atenção primária em saúde, eu acho que está muito bem com a proposta, né, de cuidado integral com o paciente. E aí faço também uma especialização em nutrologia na USP. E aí já também visando esse cuidado mais integral com o paciente, né? Não só aqueles 5 pilares que a gente vê no curso. A mudança do estilo de vida no geral, com a prática de atividade física saudável, ativação da vitamina D, né? Totalmente através do sol. A prática de meditação para cuidar da mente e a modulação do sistema endocannabinoide, como a gente já aprendeu. Então, é muito bom poder agregar essa prática ao arsenal, né, na clínica. Com certeza. Tem várias formas da gente modular nosso sistema endocannabinoide, não é só com cannabis medicinal, né? A gente fez questão de mostrar isso no curso. Fernando, desculpa, mas eu acho que tá com um pouco de retorno o teu áudio, eu não sei se é o meu, na verdade. Não sei se os outros colegas perceberam aí. Se por acaso está com outro dispositivo aí com áudio aberto? Não. Tô só com o meu celular mesmo aqui. Eu não, será que sou eu, então? Vocês estão percebendo um retorno? Bem pouquinho. Parece o teu, Patrícia. Mais o som aqui agora. Tá. Não, beleza. E é bem interessante, Fernando, que você traz essa visão pro médico que está no primeiro front, digamos assim, né, dos pacientes ali na saúde básica, né, na medicina, saúde da família, porque o cannabis eu costumo dizer que a gente tem muitos remédios em um só, né, a gente está falando de mais de 500 elementos químicos ali, com cada um desses elementos com potencial terapêutico diferenciado, e quando a gente consegue explorar a medicação com conhecimento, com assertividade, a gente ajuda os pacientes em diferentes frentes, né? E consegue fazer dar uma enxugada, né, na prescrição dos pacientes, que com frequência a gente observa cada vez mais nessa polifarmácia, né? Inclusive na saúde básica, né, Fernando? Você observa isso? Com certeza, bastante. Porque eu vejo de paciente que teria indicação para o uso de cannabis, inclusive para essa desmedicamentalização, né? Que a gente vê tanto de paciente polimedicamentoso e sem um controle adequado das doenças, porque não tem um acesso financeiro a um tratamento, então fica só restrito ao que o SUS oferta. A gente sabe que o arsenal do terapêutico do SUS ele é limitado, né? E as camadas sociais mais vulneráveis sentem essa dificuldade, tanto que eu e a doutora Isabel, a gente tem a ideia de tentar iniciar uma associação aqui no nosso município e agregar nesse projeto a produção e distribuição do óleo para a comunidade via SUS mesmo. A gente sabe que tem um caminho muito longo aí, bem difícil, mas a gente está bem empolgado em tocar esse projeto aí e vamos que vamos.
Mas esse é o caminho mesmo, né? Todo esse esforço que a gente faz em partilhar educação e formação técnica de qualidade nessa área para tornar esses medicamentos cada vez mais seguros e mais acessíveis, né, para a nossa população. Hoje a gente tem algumas dificuldades de acesso, né, principalmente em relação a custo, mas quanto mais a gente divulgar as informações de que há uma possibilidade terapêutica segura, de que funciona em muitos casos de refratariedade, de que é uma opção real para muitos pacientes, mais oportunidade a gente vai ter de disponibilizar essas medicações a um custo mais acessível, né? E o caminho com certeza será esse. Essas medicações vão ser disponibilizadas via SUS e via os planos de saúde. Fala pra gente, Marcos, se apresenta aí, conta um pouquinho aí da tua trajetória profissional, conta como que surgiu aí a cannabis medicinal aí na tua vida. Tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Fernando. Eu sou ortopedista há mais de 10 anos e há 2 anos eu fiz uma pós em dor. Enfim, então eu estou naquela transição entre o ortopedista, que eu sempre vou ser, mas cada dia que passa eu me considero mais um médico da dor. Enfim, é um campo tão interessante. E quando a gente trata o paciente com dor, que não são pacientes fáceis, a gente já sabe, né? Muitas vezes tem distúrbio do sono, tem ansiedade, tem depressão, tem várias comorbidades, e daqui a pouco a cannabis é um medicamento que pega em várias frentes, né? Então, e a gente, assim, muitas vezes, todos de nós, a gente já tratou pacientes com altas doses de antidepressivos, que, para quem não sabe, a gente usa antidepressivo, anticonvulsivante, são medicações clássicas no controle da dor. Muitos melhoram, ótimo, só que muitos não melhoram. E nesses pacientes que são refratários ao tratamento, ou mesmo em altas doses, a gente não consegue um bom resultado no alívio da dor. Eu acho que a cannabis e o óleo da cannabis entra muito bem. Assim, eu já tenho usado faz um tempo, então quando eu já comecei a fazer o curso eu já tinha alguma experiência. Óbvio, depois do curso eu tive mais experiência ainda, tratei casos que provavelmente eu não trataria antes, né? Então eu já dei para um menino que tem autismo, eu sou ortopedista, então, né, isso parecia uma coisa assim pensada antes, mas depois tu sabe o que tem na mão, tu sabe como usar, eu acho que é uma ferramenta muito segura. Óbvio que não é uma medicação que vai resolver os problemas do mundo. Não, não vai. Mas assim, quando a gente está falando de pacientes complexos, com comorbidades, com vários problemas associados, enfim, eu acho que a cannabis é mais uma ferramenta extremamente útil no tratamento da dor crônica. Essa é a minha impressão. Eu sempre falo para meus colegas, enfim, muitos colegas ainda têm desconhecimento e vêm me perguntar coisas básicas, assim, sabe? Enfim, e eu sempre conto da cannabis, como ela abriu meus olhos em muita coisa e quem começa a prescrever, por experiência minha, é um caminho sem volta. Quando tu começa a ter o retorno do paciente, doutor, nossa, fiquei bem, coisa que eu não ficava há anos. Enfim, quando tu tem esse feedback positivo, é fantástico. Acho que é transformador. Não tem preço mesmo, né? E a questão dessa individualização, né? Porque é diferente do medicamento tradicional, que é uma dose padronizada. Com ele você tem uma coisa muito individualizada. Cada um tem a sua dose, né? Tem a sua titulação. Então é diferente para cada paciente. Então eu acho isso muito interessante. Foge do racional alopático, né? Habitual, que a Exato. gente tem doses fixas, né? Todo mundo toma a mesma dose de duloxetina, pregabalina, venlafaxina, né? E medicações semelhantes. E com cannabis a gente tem a oportunidade de titular a dose de acordo com cada paciente, porque vamos ter um olhar mais racional, mais técnico, né? Porque os pacientes são diferentes, gente. Tem biotipos diferentes, metabolismos com velocidades diferentes, né? Comorbidades diferentes, usam medicações diferentes. Faz todo sentido a gente individualizar, né, a estratégia terapêutica. E quando a gente fala muitas vezes questão do comprimido, a gente dá um comprimido
e daí muitas vezes não melhora. A gente pede o paciente tomar 2. Então, imagina uma dose 100% maior e com óleo é diferente. Então, a gente passa, sei lá, de 5 gotas para 7 gotas, para 9 gotas. A gente tem o controle totalmente na mão do que o paciente está fazendo, né? Então, é bem seguro. E eu gosto de aumentar bem devagar, ter um contato bem, principalmente no comecinho, ter um contato com o paciente, assim, não passar um mês, o primeiro mês principalmente sem vê-lo, tatear com calma, porque o resultado costuma ser mais tranquilo, né? E até passa mais segurança para eles, desmistifica também os efeitos, quanto aos efeitos colaterais do canabidiol. Isso que a Nath está falando é super importante e realmente vem para reforçar uma relação médico-paciente muito mais próxima, né? Como a doutora Bel ali colocou aqui no chat. Não tem como seguir com essa terapêutica com o paciente se não tiver um canal de comunicação aberto com eles, né? Se a gente não tiver aberto a esse feedback constante, porque precisa de ajustes, precisa escutar o paciente no sentido de estar atento a potenciais efeitos colaterais, de estar atento no que está melhorando, o que falta melhorar, potenciais interações medicamentosas. Então, tem que ter um contato muito próximo com o paciente. Os resultados melhores vêm quando a gente está aberto, né, para esse canal de comunicação. Você ia comentar alguma coisa, Fernando, quando o Marcos estava falando? Era justamente isso, essa possibilidade de você individualizar o tratamento, né, aproxima essa relação. E outra questão, o paciente atualmente o paciente eleito, né, ao uso da cannabis medicinal é aquele paciente com fenótipo complexo. Ou seja, ele está recebendo um tratamento alopático, tradicional, está sendo refratário e ele está em sofrimento por isso. E aí, quando você propõe esse tratamento alternativo e ele responde positivamente, isso é a melhor coisa que acontece para ele nos últimos tempos em relação. Então, ele muda a experiência que ele tem, né, nos sintomas da doença, na doença em si, e a experiência que ele tem ele com a própria vida, né? Ele ganha funcionalidade, ele melhora o humor, ele melhora o apetite, regula o sono, então melhora muito a qualidade de vida. Então, esse retorno que o paciente dá para a gente também é muito legal, a gente poder ter essa troca, né? Eu acho legal também deixar claro que é uma medicação, né? Então tem o mesmo cuidado com exames laboratoriais antes de iniciar, com segmento, assim como a gente faz com os anticonvulsivantes e com as outras medicações. Esse vínculo próximo também é importante por isso, né? De fazer esse controle. Sem dúvida. E uma coisa importante... Uma coisa importante, assim, quem está escutando, a gente não deixa de dar muitas vezes as outras medicações porque a gente está passando óleo, né? Então vamos falar bem sinceramente, muitas vezes a pessoa já está usando um anticonvulsivante, a pregabalina, a gabapentina, ou um antidepressivo, duloxetina, venlafaxina, enfim. O que a gente faz? Muitas vezes a pessoa não está bem, a gente adiciona o óleo de cannabis, enfim, e muitas vezes a gente até pode diminuir muitas vezes, mas muitas vezes a gente até mantém. Depende de cada paciente. Se a gente estiver tratando, sei lá, exemplo, 10 pacientes com fibromialgia, talvez os 10 tenham um esquema diferente, os 10 vão ter dosagens diferentes. Então, aquela coisa, a vizinha toma tanto, eu vou tomar tanto, não é bem assim. Às vezes a gente escuta isso, né, enfim. Então, só para deixar bem claro que a gente não está abdicando das medicações que a gente usa, não. Muitas vezes a gente está complementando, muitas vezes até diminuindo a dose. Mas vale frisar. Essa visão é muito, muito importante. A gente faz questão de reforçar aqui na Weekend. É mais uma ferramenta terapêutica para o paciente, né? Não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas de saúde. E é um medicamento como qualquer um outro, gente. A diferença de veneno e remédio é a dose. Então, se errar na dose, vai dar ruim, né? Não é tudo a mesma coisa. As pessoas acham que é tudo CBD, né? O óleo de CBD. Gente, tem inúmeros tipos de óleos de cannabis, né? Com diferentes proporções entre os principais canabinoides, com diferentes perfis de terpenos. Então, não é tudo CBD, né? Não dá para simplificar a complexidade, né, dessa terapêutica dessa forma, e é muito importante ter essa visão para a gente alcançar melhores resultados.
E achei bem interessante isso que o Marcos colocou de o meu vizinho toma, alguém toma, tive paciente que chegou e falou, mas por que você não me passou uma colher? Porque eu vi que toma uma colher. Aí assim, parece que tem que explicar, né? Não é a colher, a gente tem que saber a concentração por gota, quantas gotas por ml de cada remédio. A colher não é a dose, né? Para uma doença é uma coisa, para outra. Explicar bem isso, porque tem muita essa associação, né? Ele tomou e melhorou, então eu tenho que tomar aquela mesma dose. Tem mesmo, Nath, é super comum. Assim, eu geralmente prescrevo óleos mais concentrados para durar mais tempo para o paciente ser mais confortável, né? E aí, assim, dá um número pequeno de gotas, né, das minhas prescrições, na maioria das vezes. Aí os pacientes ficam me olhando meio ressabiado, assim, que isso, só 3 gotas, doutora? Põe mais aí. É super frequente isso. É. Então tem todo um raciocínio, né, em cima disso. Não é o número de gotas em si, é a concentração, é a miligramagem, né? Quantos miligramas dia está aportando os principais canabinoides. E acho que olhar também, né, quem tem um predomínio de insônia, né, que vai ter uma concentração maior pro THC, ou a pessoa que depende do efeito colateral que está incomodando também, né? E quem é mais ansioso, quem é menos ansioso, é tudo para cada um sua dose. É isso aí. Ó, acho que é uma paciente, de algum de nós talvez, Shirley, considera o ajuste de dose fundamental, tem que ter paciência. Eu uso óleo, já passei por 3 ajustes desde março, agora estou mais confiante no tratamento, é isso mesmo. É um acompanhamento terapêutico que é muitíssimo importante nesse processo e ajustes são necessários, né, para que a gente possa otimizar os resultados, evitar efeitos adversos. É verdade. Rolou uma pergunta aqui de um colega, o Jimmy, se algum de nós aqui teve acesso a esse conhecimento durante a faculdade, se a gente ouviu falar sobre o sistema endocannabinoide durante a faculdade. Nem na residência, foi depois até. Não, eu também não. Acho, né? Acho que o Fernando acho que é mais novo que nós, o Fernando pode falar aí. Não, né? Não também, né? É impressionante. Não, mas é impressionante, né? Como muitos colegas ainda não conhecem. Muitos. Impressionante. A maioria, né? Nós somos a minoria, a verdade é essa. Pouquíssimos médicos no país têm a consciência desse conhecimento, né? E já começaram a prescrever medicamentos à base de cannabis. Aproximadamente 1.500 médicos, gente. E até porque muita gente tem o pré-conceito, né, de que todos têm efeito psicoativo e que todos vão ter... Isso também é bastante complicado ainda, né? Tem muito estigma, né, Nath? Dentro da comunidade médica, né? Isso aí não é só na população, mas dentro da comunidade médica de confundir o uso recreacional da planta com o uso medicinal. Então, são contextos de uso muito distintos, né? As pessoas precisam entender quando a gente está falando do uso medicinal. Na maioria das vezes, a gente está falando, primeiro, de uma via de extração oral, que tem uma biodisponibilidade totalmente distinta da veia inalada. A gente está falando de um produto que é qualificado para uso medicinal, então foi laboratorialmente testado, é um produto seguro, é um produto que a gente tem constância na concentração, né? E tem uma estratégia terapêutica, tem uma indicação clínica, está sendo acompanhado por um profissional médico que tem conhecimento na área. Então, isso não tem nada a ver com o contexto de uso recreacional da planta, né? Isso precisa ficar cada vez mais claro para os colegas. Acho que com os pacientes, assim, tendo uma boa conversa, a aceitação é muito tranquila, esclarecendo os efeitos colaterais, o que fazer, se sentir ou não. A aceitação é muito, assim, eu tenho tido uma experiência bem favorável. Os pacientes estão bem mais abertos, na verdade os pacientes estão procurando, né, Nath? Alguns ativamente. A maioria chega aqui e eu quero óleo de cannabis, assim, aí depois a gente vai conversar. Já pesquisaram, já sabem até quais as... Exato. É muito interessante esse movimento, assim, né? Os pacientes que têm liderado esse movimento, na verdade, no país e em vários outros países do mundo, né? Buscando os médicos com conhecimento e pedindo, né? Doutor, eu ouvi falar, eu estudei, eu li, tem parente meu usando, tem um amigo, tem um conhecido, me explica, gostaria de tentar.
né? E isso a gente não está acostumado com isso, né? É verdade que isso aí está mudando um paradigma também na relação médico-paciente. É verdade. Uma coisa bem engraçada que eu vou falar a questão do não conhecimento. Tempo atrás, uns 40 dias, enfim, eu fiz uma enquete assim, no Instagram bem tranquila. Se você tivesse uma dor de difícil controle, que já tivesse sido tratado com vários medicamentos e, enfim, não tivesse aquele alívio, se te fosse te oferecido o óleo de cannabis, você usaria? Sim ou não? Essa era a coisa bem básica. Eu não me lembro quantos votaram, mas foi uma quantidade expressiva. Todos votaram sim, usaria, exceto um que votou não, que era médico. Então até fiquei surpreso, né? Enfim, mas né, eu moro numa cidade pequena, então muitas vezes a gente tem um contato com os outros colegas, mas mais de uma vez já me pegaram um cantinho, mas me explica como é que não é, enfim, porque realmente a gente não sabe, eles não sabem ainda muitas vezes como funciona. E assim, também já tive vários pacientes que, por conhecimento de conhecer outros pacientes que estão usando, eles já vêm, não, já queria saber como é que é, já me passa. Porque, normalmente eu nunca passo de primeira, né, numa primeira consulta, eu sempre levanto essa possibilidade, se a pessoa já conhece ou não, eu digo, estude, leia, volte semana que vem, a gente conversa, ou muitas vezes eu tive pacientes que melhoraram tanto e ficaram tão satisfeitos, que doutor, pode passar meu número e eles me ligam. E eu passo mesmo, muitas vezes, porque assim, uma coisa é escutar de mim que estou tratando, outra coisa é escutar de alguém que está usando, é diferente. Enfim, aqui, cidade pequena, muitas pessoas se conhecem, isso acaba facilitando, porque as pessoas realmente vão na casa da pessoa, e aí como é que não é, ou ligam, e enfim, e daí voltam na semana seguinte, ou enfim, doutor, eu falei com a fulana, gostei, eu acho que serve para mim, vamos começar. Então, isso é legal, né? A pessoa já buscou, falou com alguém que está tomando e, enfim, né? Não é uma coisa que ela não sabe o que está usando, enfim, e o resultado tem sido muito bom. Isso aí vai ser super comum, viu? Para vocês daqui para frente. A maior parte da indicação dos pacientes vão vir dos próprios pacientes. Já chegou para mim paciente com óleo na consulta. Aí né, porque ela falou, não, eu trouxe o óleo, era de um familiar, e eu achei ótimo para ele, bem saber. Realmente essa de alguém tá usando é uma coisa interessante. Já veio confiante porque já tinha funcionado para outro familiar. Aí a gente tem que explicar, lógico, né? De cada Eu já tratei duas irmãs. Familiares realmente está sendo mais frequente. Vai ficar super comum aqui. Tem famílias inteiras aqui que eu atendo. É muito gostoso. De mídia também, né, Patrícia? A mídia está muito forte em cima do tratado da cannabis medicinal, o CBD, os canabinoides no geral. E ontem mesmo eu recebi uma paciente com neuropatia diabética, estava refratária a tratamento. E aí ela falou que tinha visto na televisão o CBD como um potencial tratamento. E aí ela se questionou. Eu falei, olha só, realmente. Aí me apresentei como um médico que fez o curso, tá prescrevendo cannabis. E aí a gente fez até uma brincadeira. Ela, poxa, eu pensei na sexta-feira, aconteceu na segunda-feira o meu pedido de começar a usar a cannabis, porque viu na televisão. Olha que legal. Cada vez mais vai aparecer, gente. A gente está só começando esse movimento no Brasil. Vocês podem ter certeza aí que os próximos anos vai crescer de forma exponencial em todos os sentidos. Mais pacientes conscientes, mais médicos conscientes, a mídia mais consciente, a Big Pharma participando mais ativamente desse processo, com pesquisas clínicas, querendo lançar produtos à base de cannabis, isso já está acontecendo. Não sei se vocês sabem, mas hoje já tem mais de 300 patentes da Big Pharma relacionadas a produtos à base de cannabis. É bastante. E está só no começo. Então, outra coisa que eu acho que também, né? Sim. O acesso está ficando mais tudo vem junto, né, Nath?
Com certeza, nos próximos meses, eu diria, nem anos, a gente vai ter mais opções de produtos à base de cannabis nas farmácias brasileiras registradas na Anvisa e com menor custo. É isso que é importante também. Uma coisa que a gente viu, que acho que ajudou a divulgar bastante, a gente teve há meses atrás a questão das Olimpíadas, né? E saiu que muitos, não um, dois, mas muitos atletas, né? Atleta, principalmente de alto rendimento, tem dor. Então é uma população à parte. E daí, para não ficar usando anti-inflamatório, relaxante muscular, analgésico, e até questão de ansiedade também, porque imagina tu ficar treinando anos para ter segundos de fama, enfim, então gera uma ansiedade, o que é normal. E vários justamente estavam se tratando com o óleo de cannabis, justamente para a questão de dores, para a questão de insônia, para a questão poder anti-inflamatório, enfim, e vários atletas de vários países, então isso desmistificou, eu acho que até ajudou, né, a gente que acaba prescrevendo. Sem dúvida, foi um grande passo. No momento, né, só para esclarecer para o pessoal, a Agência Internacional Antidoping, né, liberou o CBD, o canabidiol, né, então tecnicamente não é cannabis completa, né, como a gente gostaria, com todos os elementos químicos, incluindo o THC, mesmo que em menores proporções, né, mas já é um grande avanço reconhecer um dos elementos químicos da planta cannabis, o canabidiol, como uma excelente opção anti-inflamatória, analgésica, que melhora o padrão de sono e reduz a ansiedade. E é uma medicação com um perfil muito gentil para o paciente em termos de potenciais efeitos colaterais, né? Comparados com os anti-inflamatórios não esteroidais, os ansiolíticos convencionais, né? Antidepressivos, enfim, que porventura esses pacientes, esses atletas aí, às vezes usam na sua carreira. Com certeza. A tolerância maior também, né? A tolerância, os efeitos colaterais também muito mais aceitáveis para eles que precisam de alto rendimento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bem mais gentil com o paciente aí. A toxicidade, na verdade, da planta, né? Comparada com a maior parte das medicações que a gente comumente prescreve um paciente com dor crônica, é inferior, né? E a gente tem muitos estudos para mostrar isso, né? Quando a gente está falando só do THC, né? Que, digamos assim, é o principal componente psicoativo, né, da planta, que teria um perfil de efeitos adversos mais complexo do que os outros elementos, taxa de abuso e dependência do THC é 9 a 11%. É a mesma da cafeína. Incidência a toxicidade, risco de overdose, né, que tem, por exemplo, com opioides, a gente não tem com THC, não tem com cannabis, né, porque a gente não tem praticamente receptor endocannabinoide lá nas áreas do tronco cerebral que controlam os movimentos respiratórios e cardiovasculares. Então, assim, preto no branco, quando a gente começa a comparar, né, toxicidade com as outras substâncias que a gente prescreve, né, benzodiazepínicos, né, o Dr. Lessa aí fala bastante sobre isso, está aí com a gente aí. Boa noite, Lessa. Benzodiazepínicos, taxa de dependência de benzodiazepínicos, gente. É altíssimo. Acima de 30%. Né? Risco de quedas em idosos, né? Associado também a alterações comportamentais, no humor, alterações cognitivas também a longo prazo, né? Então, na verdade, é a questão de conhecimento, né? Conhecimento técnico e ser mais honesto com a informação científica, né? Geralmente a gente consegue um bom resultado com uma dose intermediária também, né? Não precisa ser uma dose alta e, assim, acompanhando com o laboratório, seguindo o paciente, diminui mais ainda esse risco, né? Intoxicação. Sem dúvida, sem dúvida. A maioria, eu sempre falo isso para todo mundo, assim, no curso também enfatizo, a maioria dos pacientes usam doses baixas a intermediárias, dos dois principais fitocannabinoides, CBD e THC. Raríssimas vezes a gente precisa estressar a dose alta dos dois fitocannabinoides, né? Um colega aqui, Dr. Jair Soares, comecei a usar meus pacientes com autismo, tem melhora rápida na atenção e diminuição das estereotipias. É isso aí, Jair.
Sem dúvida nenhuma, é uma ótima opção terapêutica para os pacientes com autismo. A gente já tem muito estudo interessante validando isso, inclusive estudos clínicos, randomizados, controlados, duplo cego. E a gente observa melhoras em diferentes frentes assim, de sintomas, né, do autismo. Até, não sei se você estava aqui quando o Marcos comentou, Marcos, colega ortopedista aí, viu tanto resultado positivo no curso da Weekend que tomou coragem para passar para um paciente autista. Eu acho que eu sou um dos poucos ortopedistas no Brasil e até no mundo que tratou alguém com autismo, porque não é uma coisa, convenhamos, que a gente vê toda hora, mas depois que a gente conhece, que a gente tem segurança, sabe, não tem porquê. E foi engraçado, porque é o seguinte, só para situar esse paciente com autismo, a mãe dele já era minha paciente, que eu tratava fibromialgia, trato até hoje, enfim. E ela, quando eu comecei a fazer o curso, né, eu falei para ela, olha, uma vez, outro dia a gente vai conversar sobre alguma outra coisa. Eu pensando na questão do canabidiol, enfim, mas não cheguei a falar. Beleza, daí ela trocou de cidade, ela morava numa cidade próxima à minha, e ela trocou de cidade. Daí uma vez ela veio, né, ela tá morando bem distante agora, mas ela veio só para consultar comigo, ela trouxe o filho dela, que é um menino, 12 anos, autista, e ela me trouxe por dor lombar, né? E eu olhando, eu disse, não, de primeira eu não vou fazer. Daí o que eu comecei? Eu comecei a tratar ele com antidepressivo, em dose baixa. Não resolveu. Aumentei a dose, não resolveu. E daí eu disse, daí vieram os pais, né, e veio o menino junto, eu disse, olha, tem a questão do canabidiol, sim. Os dois, não, doutor, é isso mesmo. Enfim, ficaram, não, vamos fazer. Enfim, e daí a gente começou, como ela tava morando longe, como eu falei, eu ficava falando com ela semanalmente, via mensagem, fazendo conferência, como a gente está fazendo, enfim. Em um mês, mudou a criança, mudou. Então, eu vou falar uma coisa que a gente, enfim, a gente não está acostumado. Ela falou, não, doutor, agora eu estou dormindo. Ele consegue dormir 4 a 5 horas seguidas, que eu não conseguia. Então, imagina o impacto na questão da família, né? Os pais trabalham, então o menino, ele se debatia de noite, falava que tinha dor e ficava agitado e não dormia. Daí não dormia o pai, não dormia a criança, não dormia ninguém. E isso melhorou bastante. Então, daí eu brinquei com ela, tá, e aí, vamos parar de dar ou não? Não, doutor, tá louco? Então, um resultado muito positivo. Eu nem tratei ela ainda, nem dei canabidiol para ela, só o filho dela. Mas enfim, fiquei muito feliz assim de ter ajudado eles como família, né? Massa. É muito gratificante essas coisas aí, gente. Principalmente quando a gente trata, né, com esses pacientes com doenças crônicas, né, frequentemente refratárias, né? E a gente, em especial, né, Nath, a gente atende tanto paciente com transtorno neurológico que mina tanto a qualidade de vida dos pacientes, né? Às vezes vem aquelas coisas raras, assim, de esclerose lateral amiotrófica, os pacientes com paralisia supranuclear progressiva, que você fica pensando, meu Deus, o que eu posso oferecer para aliviar o sofrimento dessa pessoa? Antes da cannabis entrar na minha vida profissional, eu, sinceramente, tinha muito pouco a oferecer às pessoas que não fosse uma palavra de apoio, de suporte, de acolhimento, sabe? E hoje, graças a Deus, assim, tem uma opção terapêutica que eu vejo o paciente se sente realmente acolhido na sua dor, no seu sofrimento, e ajuda a tornar, às vezes, né, uma tragédia assim mais leve, né? E uma coisa que eu percebo assim no primeiro retorno, né, que eu gosto mais precoce, é a melhora da sensação não é, né, aquela melhora do humor. Então eu ainda tenho dor, eu ainda tenho desconforto, ainda tô, dependendo da doença, que sempre a gente trata realmente com muitas doenças graves, refratárias, que já passaram por cirurgia ou doenças que não tem cura, né, são degenerativas. Mas aquela melhora do humor ou da percepção, isso é mais precoce e assim é muito gratificante de poder melhorar a qualidade de vida de alguma forma. É bem interessante isso aí que você colocou, Nath, e é importante a gente explicar para os nossos pacientes com dor crônica que cannabis não funciona que nem um analgésico,
né? Que eles vão tomar e algumas horas depois vão sentir o relaxamento, o alívio, né? Imediato da dor. Não é assim. Realmente ocorre uma modulação da percepção da dor. Né? Isso tem uma explicação bioquímica, né, da localização dos receptores canabinoides, tipo CB1, nas áreas que interpretam, né, o estímulo doloroso. Então, é comum o paciente falar, eu ainda estou sentindo dor. Eu sei, tá lá a dor, mas não me incomoda como me incomodava antes. Não é mais tão desagradável quanto era antes, né? Então, realmente fica mais leve. Aquela comprovação que o CB1 está realmente na região. E bem-estar tem tudo a ver com a parte de humor. É isso aí. Eu tenho curiosidade, pessoal. Vocês já prescreviam cannabis antes do curso da Weekend? Como é que foi esse antes e depois? Aí, aproveitar que a doutora Marcela Amara aí fez a pergunta aí de onde e como aprender a prescrever cannabis. Eu prescrevia alguns casos isolados, alguns casos, assim, mas com bastante parcimônia, mas já tinha alguns casos que eu estava acompanhando. Mas o que eu achei muito interessante ao longo do curso, já estava estudando bastante antes, mas é ver os colegas passaram da experiência com a melhora e com as opções, e assim, aí deu realmente um up muito grande com a experiência dos colegas também. Eu comecei com eu tinha prescrito com minha avó. Ela teve um AVC há 15 anos, desenvolveu uma demência vascular e um Alzheimer também sobreposto, e aí nos últimos anos ela deteriorou bastante. E aí eu cheguei com essa proposta. No começo a família ficou meio assim desconfiada, mas quando a gente começou a tratar ela e ela foi apresentando a melhora, e o pessoal pôde ver de perto a mudança, né, do que ela era para o que ela estava começando a se tornar. Melhorou a questão do sono, que ela tinha muito problema para dormir, mesmo tomando quetiapina, ela ainda lutava com o medicamento, ficava meio grogue, inclusive caía, né, tentava andar à noite assim, caía, e aí com o uso do óleo ela melhorou principalmente essa questão do sono. E aí isso me deixou muito motivado a continuar, né, a estudar ainda mais sobre o uso da cannabis medicinal, para poder não só oferecer isso para ela, mas para os meus pacientes mesmo, né? Ter mais esse suporte. Massa. E você achou que o curso da Weekend te ajudou nesse processo? Totalmente. Eu não tinha segurança para prescrever para alguém fora, né? Assim, e aí, com o curso, eu passei a ter bastante segurança na prescrição. Não só isso, mas também até para falar sobre, porque às vezes a gente no consultório tem um pouco de tabu de tocar no assunto. E aí, quando você vai ficando mais embasado, vai tendo mais conhecimento, vai naturalizando mais, aí você fala, olha só, você pode ter um benefício com o uso da cannabis. Aí começa a falar o porquê que você acha que a indicação é boa. E aí, quanto mais você vai naturalizando, mais você vai podendo difundir, né, e melhorar. E o curso ajudou muito em relação a isso. Eu, antes do curso, era todo assim, tinha um pouco medo de me expressar, mas depois mudou completamente. Massa. A gente fica muito contente, assim, de trazer esse resultado para vocês, que esse é o propósito maior do nosso curso, assim. Eu fiz vários cursos, gente, antes de ter a ideia da Weekend e desenhar a Weekend, né? Cursos dentro do país, fora do país, de diferentes formatos. E eu sentia que os cursos realmente falhavam na entrega principal, que é deixar o colega médico, a colega médica seguros no processo prescritivo, né? Prescrever cannabis medicinal e com resultado, com eficiência, né? Com assertividade. Então, nosso curso foi totalmente desenhado para entregar esse resultado. E a gente está muito contente que a gente está tendo esse feedback aí dos nossos alunos que
não prescreviam, passam a prescrever, alunos que já prescreviam, a gente teve casos aí do Dr. Vitor, neurologista, ele já tinha mais de 300 casos, né, antes de fazer o curso da Weekend. Então, olha a responsabilidade, né, de trazer, de agregar valor, né, um colega que já tinha uma ótima experiência prescritiva. E a gente fica muito contente de agregar valor para os colegas que já prescrevem também. Esse é o nosso propósito, e que vocês sejam todos multiplicadores, né, dos resultados que vocês viram que são possíveis de alcançar com esse conhecimento. Aquela interação que a gente tem que a gente teve durante as aulas também foi excelente, que a gente podia fazer as discussões dos casos em tempo real ali, e tanto de formulações, doses, então isso ajuda muito mesmo. Essa troca de figurinhas, né, é o que a gente está habituado a aprender, né, Nath? A gente aprendeu medicina assim, né, a nossa residência, nossa especialização médica foi assim, foi discutindo caso clínico, foi trocando ideia com colegas mais experientes. Então, essa troca de figurinhas é fundamental, né? Seja nas aulas, seja na plataforma lá que a gente oferece para os alunos, né, colocarem os casos clínicos, tirarem suas dúvidas. Sem dúvida nenhuma faz bastante diferença. Fala pra gente, Marcos, você já prescrevia antes? Como é que ficou depois do curso? Na verdade, eu já tinha prescrito poucos pacientes, muito poucos mesmo, mas assim, pensando tipicamente na questão da dor, tipo uma coisa bem focada. E realmente, depois do curso, me abriu um leque absurdo de possibilidades que antes eu não conhecia. E outra coisa, não conhecia e agora tenho segurança para prescrever. Um exemplo clássico, uma paciente enfim, que já tinha vindo com uma dor lombar comigo, e ela veio na revisão, assim, então ela estava bem da dor lombar. Ela não estava usando cannabis, mas enfim, disse, doutor, não, agora eu estou bem dessa parte, estou fazendo, enfim, pilates, não me lembro o que ela estava tomando, mas ela estava tomando uma medicação de uso controlado. Mas o que está me incomodando é a questão da menopausa. Estou sentindo calorões, enfim, lembro que eu sou ortopedista, enfim, e tem vários artigos, quem fizer o curso vai ver, enfim, que do uso de canabinoides para questão de sintoma de menopausa. E eu disse, não, mas então eu vou te tratar, eu vou te dar um óleo que vai te ajudar. Ela já estava bem na questão da dor, mas eu dei especificamente para a questão da menopausa, coisa que eu jamais faria antes. Então, como abriu o leque de muita coisa, assim. Então, foi muito interessante. A gente se torna mais médico, na verdade, viu? Quando a gente tem esse olhar aí e a possibilidade de ajudar o paciente em múltiplas frentes. Eu sempre digo que, sem dúvida nenhuma, eu me tornei uma médica muitíssimo melhor depois que a cannabis entrou na minha vida profissional. E, inclusive, uma neurocirurgia melhor. Muitos pacientes que não tinham indicação de cirurgia e que eu me sentia limitada para ajudar, eu passei a ajudar, né? Pacientes com fibromialgia, pacientes com dor neuropática, de diferentes etiologias. Muitos pacientes que já tinham sido operados, né? E você se questiona, será que mais um procedimento é a melhor opção para esse paciente? Né? Você tem mais uma ferramenta aí para ajudar. E sem falar nesses casos aí que a gente estava comentando antes, as doenças neurológicas aí, degenerativas, avassaladoras, que a gente fica de mãos atadas, né? Ficava, né? E hoje a gente tem uma opção aí para trazer alívio e qualidade de vida para os pacientes. É verdade. Massa. Pessoal, se vocês pudessem aí deixar uma mensagem final para os colegas que estão nos assistindo, que estão começando a despertar para esse conhecimento, para essa possibilidade terapêutica, o que vocês diriam para eles aqui? Eu fiquei super contente que eu vi aqui a doutora Milena dizendo que começou a prescrever aqui os pacientes oncológicos dela. Se tem um grupo de pacientes aqui que eu vejo um potencial profundamente transformador, é no paciente com câncer.
Vocês viram, né, que a gente pode ajudar esses pacientes com os derivados canabinoides, não só nos sintomas associados ao câncer, nos sintomas associados ao tratamento do câncer, né, os quimioterápicos, que frequentemente causam dor neuropática, frequentemente causam náuseas e vômitos, mas também do potencial antineoplásico, né, dos canabinoides, que sem dúvida nenhuma está abrindo uma nova e empolgante fronteira aí da ciência, da medicina nos próximos anos. Então, por favor, doutora Milena, aprofunde seus conhecimentos na área, você tem muito a ajudar seus pacientes com essa ferramenta terapêutica. Fala aí, Nath. Fala aí, assim, isso é uma coisa que foi muito bom para mim, né? Acho que compreender primeiro o sistema endocannabinoide, ver o fundamento dele, ver a parte fisiológica, neuro, adora a parte do sistema endocannabinoide, então já era uma coisa natural, mas aprofundar nisso para compreender, conhecer as formulações, aprender com colegas mais experientes, sabe? Estudar, entender como funciona o nosso sistema e a seguir as múltiplas formulações e aplicações para aí começar. Legal. Recados, mensagens para estimular nossos colegas aí, Fernando? Para quem foi o que foi dito, a oportunidade de conhecer e estudar um novo sistema, né, que é desconhecido para muitos. Isso é bem empolgante também. E para quem quer, de fato, abrir o leque, né, no arsenal terapêutico e poder se aproximar mais, né, do paciente nessa relação. E aconselho muito para quem quer, né, tá voltado para essa prática mais integral. E aí você consegue ser mais polivalente. A gente tem um colega que é ortopedista e já está tratando um paciente com autismo. Então, abre o seu leque e te deixa mais seguro de poder ajudar as outras pessoas além da sua capacidade na nossa formação tradicional, né? Isso aí. Fala, verdade. Marcos. Eu acho que uma coisa muito interessante que eu falo para todo mundo é um caminho sem volta. Eu acho que é muito difícil alguém que... eu usava cannabis e deixei de usar. Eu, assim, sinceramente, não conheço. Eu acho que é muito difícil. Depois que a pessoa começa a ver os resultados e começa o retorno dos pacientes e os pacientes que tu indicou, trazendo mais pacientes com indicações, que eles também já vão conhecendo, enfim, eu acho que é um caminho sem volta. E, realmente, o curso... Independente da área que o médico atue, enfim, eu acho que abre muita possibilidade, entendeu? Então, eu acho que, imagina, eu, ortopedista, já tratando autismo, já tratei outra senhora ali de menopausa, enfim. Então, é um arsenal, assim, que, dependente da especialidade, eu acho que a pessoa tem que saber. E, assim, até questão de mercado... Com o tempo, todo mundo vai saber. E se não souber, vai ser engolido, tu entendeu? Então, eu acho que isso é uma ferramenta sem volta, sabe? Então, acho que com o tempo, todo mundo vai saber. Mas, óbvio, que quem sai na frente, o mundo já é assim em tudo, né? Então, na medicina não é diferente. Perfeito. Caraca, é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. Rumo à medicina do futuro. Uma medicina que busca mais empatia com o paciente, construção de vínculo, né? Relação médico-paciente, um canal aberto de comunicação, ajudar o paciente em diferentes frentes, não só na queixa principal, no sintoma principal, né? Poder ajudar o paciente como um todo, não apenas no sintoma, né? Acho que essa é o maior diferencial dessa ferramenta terapêutica, né? E a gente falando aqui, né, dos pacientes com dor, gente, paciente com dor crônica não tem só dor. Não tem nenhum paciente com dor crônica que só tenha dor, só tenha queixa de dor, né? Tem transtorno do humor, tem transtorno do sono, tem restrição à mobilidade, tem dificuldade nas relações sociais, tem queda da produtividade. São múltiplas queixas, múltiplos sintomas e você ter uma ferramenta que pode trabalhar nessas outras frentes e trazer menos efeitos colaterais, mais qualidade de vida do paciente,
Não tem como ser contra isso, não tem como negar isso, né? Não tem como não abraçar isso. Não, com certeza. Exatamente. É isso aí. E daí Gente, a gente fala muitas vezes, ah, não, tem pessoa que fala, não, mas será que não atua na dor, coisa e tal? Ainda tem quem questione, ah, não, mas ele não tem um poder analgésico. Daí, imagina, a gente sabe que tem, mas se já melhora a qualidade de vida da pessoa, já melhora o sono, a pessoa já não está mais tão ansiosa, diminui a questão de depressão, sabe? Que muitas vezes isso a dor é a ponta do iceberg. A gente tem, sabe, N coisas que a gente não consegue muitas vezes ver. E com a cannabis, até pela relação que muda a relação de médico-paciente, sabe? Não é anti-inflamatório em casa e tchau. Não, é diferente. Então, ela te proporciona isso e isso é gratificante. Lembrar que porque dor crônica não é só dor, né? Tem todo complexo. sem dúvida, sem dúvida. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a disponibilidade de estar participando aqui com a gente, agradecer pela confiança, né, em ter entrado aí no nosso curso da Weekend, agradecer por vocês estarem sendo disseminadores, né, dessas informações técnicas qualificadas sobre o tema. Sem dúvida nenhuma, vocês serão multiplicadores, né? Não só desse conhecimento, mas principalmente dos resultados derivados desse conhecimento. O que a gente mais quer aqui na Weekend é alcançar mais e mais pacientes, mais e mais resultados positivos, transformadores, e vocês serão os instrumentos disso. Então, só tenho a agradecer a vocês e dizer que a Weekend segue parceira da jornada de aprendizagem de vocês. Vocês estão todos convidados para seguir com a gente agora na turma 3, que está abrindo no dia 23 de outubro. Temos novidades quentíssimas para a terceira turma, sempre inovando, sempre trazendo novos colegas, novos experts, novos temas e novas ideias para a gente seguir fazendo um mundo melhor. Obrigada, Paty, pelo Obrigado, convite. Patrícia. Foi um prazer. Massa. Valeu, muito obrigado. Obrigada a todos, obrigada ao nosso público, obrigada aos colegas aí que nos assistiram, nossos pacientes, e acompanha a gente semana que vem, temos mais uma live da Weekend, e aos colegas médicos interessados em expandir seu arsenal terapêutico, estamos com as vagas abertas para a terceira turma de certificação internacional em medicina endocannabinoide da Weekend. Um abraço a todos, pessoal, uma excelente noite. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal.